Quando a gente fala a respeito do dia do Senhor, muitas vezes já vem à nossa mente o grande dia do juízo. O dia que o Senhor, né, ele vai julgar todos os casos ali, para a vida eterna, para a morte eterna, onde todos terão que comparecer diante de Deus e enfrentar o seu juízo. Então, quando a gente fala o dia do Senhor, muitos já associam essa imagem, e essa imagem ela é correta, tá certo? Porque ela está presente na Bíblia. Por outro lado também, o dia do Senhor, ele é tomado na Bíblia como o dia do memorial da criação, como o sétimo dia. Ou seja, em 6 dias Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, e no sétimo dia ali, ele descansou, abençoou e separou esse dia. Portanto, o dia do Senhor ele tem esses dois conceitos: o dia do juízo e também o dia do Senhor como memorial da criação. E quando a gente fala a respeito desses 2 dias, o dia do Senhor escatológico, né, relacionado às coisas do tempo do fim, ele está presente na Bíblia. Então aqui a gente separou alguns versos, e olha o que diz lá pra gente, ó. Joel, no capítulo 1, no verso 15, diz o seguinte: Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Olha só, então aqui o dia do Senhor o quê? É o dia que está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Ou seja, dia de juízo, tá certo? Dia de julgamento. Lá em Amós, no capítulo 5, verso 18, diz o seguinte: Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. Ou seja, aqui Amós ele repreende, né, as pessoas dizendo: olha, por que vocês desejam o dia do Senhor? Por que vocês aguardam tanto o dia do Senhor? Esse dia não vai ser um dia de luz, ele vai ser um dia de trevas, tá certo? Então vai ser dia de juízo, dia de julgamento. E em Sofonias, no capítulo 1, do verso 14 a 18, eu gostaria que a gente fizesse essa primeira leitura, tá bom? Então quem tiver com a Bíblia aí, pode abrir lá em Sofonias, capítulo 1, dos versos 14 a 18, e quem encontrar pode abrir o microfone e fazer a leitura para a gente. Para encontrar Sofonias tem que ser craque na Bíblia, hein? Vamos lá. Quem encontrar pode ler aí para a gente Sofonias, capítulo 1, verso 14 a 18, tá bom? Pode ler? Pode ler, filho. 14 a 18? Isso. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. E o sangue deles se derramará como pó e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará a destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então tá aqui essa leitura de Sofonias, né? Uma leitura bastante ali preocupante, porque a gente vê o quê? Que esse dia do Senhor é o dia ali que realmente vai trazer juízo sobre a terra, né? É dia de assolação, de alvoroço, de angústia, de trevas, de escuridão. E quando a gente vê essa relação do dia do Senhor, né, no seu sentido escatológico, no final dos tempos, a gente percebe uma coisa. Olha o que diz lá no verso 17: E angustiarei os homens que andaram como cegos. E qual que é a razão do dia do Senhor, do juízo de Deus vir sobre esses homens? Porque pecaram contra o Senhor. Ou seja, o juízo de Deus, ele vem sobre a terra, ele se torna esse dia de escuridão, de trevas, de alvoroço, de assolação. Por quê? Porque os homens, eles pecaram contra o quê? Contra o Senhor. Tá certo? Ou seja, então Deus ali está fazendo o julgamento, e aqueles que permanecem no pecado contra Deus, eles serão julgados nesse dia, eles enfrentarão o grande e terrível dia do Senhor. E quando fala ali, né, pecaram contra o Senhor, a gente lembra lá de 1 João, capítulo 3, verso 4, que ele vai trazer a definição do que é pecado, né? Pecado é a transgressão da lei, tá certo? Então, os homens que continuam transgredindo a lei de Deus, mesmo conhecendo a verdade, eles precisarão fazer o quê? Enfrentar esse dia terrível, o dia do Senhor, no seu sentido de juízo. Então, esse foi o sentido que a gente percebeu aqui do dia do Senhor como escatológico, tá certo? Agora a gente vai ver o outro sentido do dia do Senhor, o outro conceito dele como o sétimo dia. Então, nós temos alguns textos aqui. O primeiro deles, lá em Êxodo, capítulo 16, nos versos 23, 25 e 29, diz assim:
Respondeu-lhes ele: Isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então disse Moisés: Comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. E aí no verso 29 ele completa: Considerai que o Senhor vos deu o quê? O sábado. Tá certo? Então lá em Êxodo, no capítulo 16, existe um dia também que é do Senhor. Que dia é esse? O sábado, o santo sábado do Senhor. E ele vai dizer no verso 25: O sábado, ele é do Senhor. E aí a gente tem um texto no Novo Testamento, lá em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Quem que pode ler esse texto pra gente? Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. Por gentileza. Quem encontrar, pode abrir o microfone e fazer a leitura, tá bom? Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 27 e 28. Eu vou fazer aqui a leitura pra gente, tá? Então, ó, Marcos capítulo 2, verso 27 e 28. E acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, a gente viu no texto lá de Êxodo, capítulo 16, que o sábado é o dia do Senhor, que sábado é do Senhor. E aqui em Marcos capítulo 2, verso 27 e 28, o próprio Jesus, ele se apropria desse dia. Porque ele diz o quê? O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, se o Filho do Homem, esse sendo o Senhor, né, do sábado, o dia do Senhor é o sétimo dia. Tá bom? Então, esses são os dois conceitos que nós encontramos aqui a respeito do dia do Senhor. O primeiro conceito escatológico, com relação ao dia do juízo final, e o conceito como sétimo dia, tá certo? O dia do Senhor como sétimo dia.